Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai realizar a atividade de mapa Química Geral e Experimental do módulo 53 de 2025. O que essa atividade aqui ela trata, né? Ela traz pra gente 7 questionamentos. Vamos fazer a leitura de cada um deles e resolver aqui junto. Então a questão número 1 fala o seguinte, que a gente tem que realizar um experimento lá no nosso estúdio, né? A respeito da reação entre o ácido acético e o bicarbonato de sódio, tirar uma foto e explicar o que ocorre no experimento. Então vou deixar essa daqui para vocês realizarem aí e a gente vai partir para resolver as outras questões. Então na questão número 2 a gente tem que nessa reação foram produzidos acetato de sódio, água e gás carbônico. E a gente tem que fazer a fórmula de Lewis para todas as moléculas envolvidas nessa reação química, tanto os reagentes quanto os produtos, indicando o tipo de ligação química que ocorre em cada uma. Para vocês desenharem ali e representarem as fórmulas de Lewis para cada uma das moléculas, vocês têm que relembrar o que é isso, né? A fórmula de Lewis é aquela fórmula onde a gente tem os átomos separados ali um do outro com os seus elétrons ao redor da camada de valência, né? E a gente vai representar então as ligações entre esses átomos em decorrência das interações ali entre os elétrons. Alguns elétrons vão ser doados em ligações iônicas, outros recebidos, né? E outros vão ser compartilhados nas ligações covalentes. Então, para ajudar vocês a desenharem essas estruturas aí na fórmula de Lewis, né? Eu vou descrever aqui para vocês qual que é a ligação química de cada uma dessas moléculas. Então aqui a gente tem a nossa reação química, ácido acético, carbonato de sódio, formando acetato de sódio, água e gás carbônico. Então, para a nossa primeira substância, o ácido acético, a gente vai ter ligações covalentes entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, a gente vai ter o compartilhamento de elétrons entre cada um desses átomos aqui, certo? Já para a segunda substância ali, o bicarbonato de sódio, a gente vai ter ligações iônicas entre o Na+, e o HCO3-. Ou seja, a gente vai ter aqui uma doação e um recebimento de elétrons, né? Um átomo vai doar um elétron e o outro átomo vai receber esse elétron, formando as ligações iônicas, né? E da mesma forma a gente vai ter ligações iônicas para o acetato de sódio, ligações entre o Na+ e o CH3COO-, certo? Para a água a gente vai ter ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, compartilhamento de elétrons. E para o gás carbônico a mesma coisa, ligações covalentes entre os átomos de carbono e oxigênio. Então, com isso daqui vocês vão conseguir desenhar aí a fórmula de Lewis e responder essa questão número 2. Então vamos partir para a questão número 3 agora. Sabendo de todos os reagentes e produtos, indique a reação química balanceada que ocorreu nesse experimento. Então, aqui a gente tem a nossa reação química, a gente não sabe se ela está balanceada, então vamos balancear ela base na regrinha do macho, né? A gente vai balancear primeiro os metais, depois os ametais, em seguida carbono, hidrogênio e por fim o oxigênio, certo? Para isso a gente vai ter que definir coeficientes aqui na frente aqui das nossas substâncias. Coeficiente A para o ácido acético, B para o bicarbonato de sódio, C para o acetato de sódio, D para a água e E para o gás carbônico, certo? E a gente vai começar balanceando os metais, seguindo a regrinha aqui. Então, quais átomos metálicos a gente tem aqui nas nossas substâncias? A gente tem o Na apenas aqui no carbonato de sódio e no acetato de sódio. E a gente pode ver que o número de átomos do lado dos produtos aqui, né, é igual ao do lado dos reagentes. A gente tem um átomo de Na de cada lado, então ele está balanceado. A gente pode partir para balancear os ametais. Ametais a gente tem aqui, fora o carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente não tem. Então, a gente pode pular esse balanceamento e partir para o balanceamento do carbono. Carbono a gente tem 2 aqui, átomos de carbono no ácido acético, mais um aqui no bicarbonato de sódio, então a gente tem 3 nos reagentes. E a gente tem também 3 nos produtos, temos 2 aqui no acetato de sódio, mais um lá no gás carbônico. Então, carbono também está balanceado. A gente pode partir para balancear o hidrogênio agora.
Hidrogênio, a gente tem 4 átomos de hidrogênio no ácido acético e mais um aqui no bicarbonato de sódio, certo? Então a gente tem 5 nos reagentes. E nos produtos a gente tem 3 aqui no acetato de sódio, mais 2 lá na água, 5 também. Então o hidrogênio também está balanceado, a gente pode partir para balancear o oxigênio. E o oxigênio a gente tem 2 lá no ácido acético, né? 2 aqui no ácido acético, mais 3 no bicarbonato de sódio, temos 5 também. E nos produtos a gente tem 2 no acetato de sódio, mais 1 na água e mais 2 lá no gás carbônico. Então a gente tem 5 também no total e o oxigênio também está balanceado. Então os nossos coeficientes vão ter valor de 1, 1, 1 e 1, certo? Então no fim das contas a nossa equação já estava balanceada, a gente só não sabia, certo? Então, essa questão 3 aqui está respondida. Vamos para a questão 4. Em um lote teste foram utilizados 5 gramas de bicarbonato de sódio. Se todo o bicarbonato de sódio foi consumido na reação, quantos gramas de gás carbônico foram liberados? Então, para a gente determinar a massa de gás carbônico liberada a partir de 5 gramas de bicarbonato de sódio, a gente tem que realizar alguns passos aqui. A gente tem que calcular primeiramente a massa molar, gramas por mol, do bicarbonato de sódio. Vai ser o seguinte, a gente vai calcular a massa de cada elemento ali. Então a gente tem um átomo de sódio com 23 de massa atômica, né? Um átomo de hidrogênio com 1 de massa atômica, um átomo de carbono com 12 de massa atômica, 3 átomos de oxigênio que totalizam 16 vezes 3, 48 gramas ali de massa atômica, certo? E a gente vai somar cada um desses valores aqui, a gente tem a massa da nossa molécula, que vai ser 23 mais 1 mais 12 mais 48, 84 gramas por mol, certo? Então, a gente, com base na massa molar, agora a gente pode determinar o número de mols de bicarbonato de sódio ali que a gente tem, certo? Em 84 gramas por mol. Então vai ser, a gente vai ter lá então 5 gramas de bicarbonato de sódio dividido por 84 gramas por mol, a gente vai ter aproximadamente 0,0595 mol, certo? E a partir desse valor, usando a proporção da reação, estequiometria que a gente determinou aqui, certo? A gente sabe que 1 mol de bicarbonato de sódio está para 1 mol de gás carbônico. Então, 0,0595 mol de bicarbonato de sódio formam 0,0595 mols de gás carbônico, certo? E a partir dessa relação, a gente pode calcular a massa do gás carbônico. Então, quer dizer que a massa do gás carbônico necessária vai ser igual ao número de mols dele, que é 0,0595, vezes a massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol. Então, isso vai dar aproximadamente 2,62 gramas. Essa é a massa de gás carbônico liberada ao a reação ali acontecer com 5 gramas de bicarbonato de sódio, certo? E assim a gente responde essa questão número 4 aqui. E agora a gente pode partir para 5. A concentração do ácido acético no vinagre é de 5% em massa ali, né? Em 20 ml de vinagre. Quantos mols de ácido acético estão disponíveis para a reação desse volume de vinagre? Considere a densidade do vinagre de 0,05 gramas por ml. Certo? Para a gente responder essa questão 5, eu deixei uma dica aqui para vocês, né? Vocês têm que começar calculando a massa do vinagre usando a densidade. A densidade foi dada. Então vocês vão calcular a massa usando a densidade. A massa é igual a densidade vezes o volume. Vocês têm o volume, a densidade, calculam a massa. Certo? Depois de calcular a massa, vocês vão calcular a massa do ácido acético usando a concentração. Então vocês vão utilizar lá a formulinha da concentração, que a gente tem aqui também, ó, que é 5% em massa, certo? Para calcular, então, a massa ali do ácido acético, certo? E em seguida, vocês vão calcular os mols de ácido acético usando a massa molar. Vocês vão usar a formulinha do número de mols, que nem a gente utilizou aqui, ó. Com os dados que vocês tiverem, vocês vão chegar
do número de mols de ácido acético ali. É super tranquilo responder essa questão. Vamos para a questão 6 então agora. Questão 6 fala o seguinte: sabendo da entalpia padrão de formação que estão a seguir listadas, né? Calcule a variação de entalpia padrão desta reação. A reação é endotérmica ou exotérmica. Pergunta aqui pra gente, né? Então a gente tem a entalpia de formação de cada uma das substâncias e a gente tem que calcular a variação da entalpia padrão dessa reação. Como que a gente vai fazer isso? Deixei a dica aqui para vocês. Vocês devem calcular a variação da entalpia padrão usando a entalpia dos produtos e reagentes. Então vocês vão calcular a entalpia dos produtos, reagentes, aí vão fazer uma continha ali para chegar na entalpia padrão da reação. E assim vocês respondem essa questão número 6. Questão número 7 agora. Consultando a ficha FDS do produto químico bicarbonato de sódio, você observou que a solubilidade em água desse reagente é de 96 gramas por litro a 25 graus Celsius. Qual a concentração máxima em mol por litro que pode ser obtida em solução aquosa a essa temperatura? Então, para responder essa questão 7, vocês vão calcular a concentração máxima do bicarbonato de sódio usando a massa molar. Então, calculem a massa molar ou a massa molar e os dados aqui de solubilidade, vocês chegam nessa concentração máxima, certo? E é assim que vocês vão responder essa questão 7 e finalizar o mapa aqui de Química Geral Experimental. Caso vocês não consigam resolver mesmo depois dessa explicação, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita deixei o QR Code, na descrição também tem um link, e leva direto para o nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais era isso, e até a próxima!